Aleluia. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Que alegria é estar novamente com vocês, diante de Deus e diante das famílias aqui representadas. Quero de todo o meu coração desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Que cada família aí reunida possa juntos ouvir mais uma porção da palavra de Deus. Quero convidar você a ler um texto da palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 4. A história da Sunamita. Nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de uma mãe e trazer algumas lições espirituais para o nosso coração. Vamos falar da bravura, da fé e da coragem desta mulher anônima, mas que tem sobre si uma grande história. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 14. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém. Quero te agradecer, Senhor, por esta palavra e mais uma vez lhe pedir: fala conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o contexto desta história se dá no Antigo Testamento, onde o profeta Eliseu, sucessor de Elias, ele passava sempre pela região de Sunem, nas suas caminhadas, e uma mulher, vendo o profeta Eliseu passar recorrentemente no mesmo caminho, com o mesmo procedimento e da mesma forma, ela viu algo diferente em Eliseu, a ponto dela chegar a deduzir, a concluir que este homem era um santo homem de Deus. A palavra vai nos dizer que ela toma a iniciativa de conversar com seu esposo, e ele consente em trazer o profeta para sua casa e ali repousar à noite. E isso por algumas vezes, até a própria família, por iniciativa desta mulher, construir um cômodo para que Eliseu e o seu moço ficasse por algum tempo. E a palavra nos diz que Eliseu, neste quarto, esteve pernoitando algumas vezes. Então o profeta, ele, tendo sua alma tão grato àquela mulher, vai chamá-la, e quando ela se aproxima do profeta, ele lhe faz uma proposta, e a proposta é que ele se colocaria à disposição de falar com o rei, de falar com o comandante do exército, ou com qualquer pessoa que seja,
para ajudar essa mulher em qualquer situação. Mas ela, com bastante humildade, ela disse ao profeta: eu não preciso de nada. Mas o profeta estava tão determinado em ajudar essa mulher, ou em retribuir alguma coisa a ela, que então manda chamá-la de novo, porque o profeta ouviu falar que ela não tinha filhos. Então ela era uma mulher determinada, uma mulher rica, proativa, uma mulher visionária, submissa ao marido. Ela tinha muitas qualidades, mas ela não tinha o essencial para qualquer mulher, principalmente naquela cultura onde um filho valia mais do que qualquer coisa. Então o profeta lhe disse: a partir de agora você terá 1 ano e Deus vai lhe abrir a madre e você terá um filho. Eu estou diante de uma palavra profética onde Deus colocara na boca de Eliseu, porque eu creio que Eliseu era homem de Deus e ele não falava pela emoção e nem muito menos pela própria vontade. Apesar de Eliseu ter o coração grato e querer ajudar aquela mulher, a palavra que saiu da sua boca não veio dele, mas veio de um Deus que faz da mulher estéril uma alegre mãe de filhos. Foi esta palavra liberada para ela. E a Bíblia vai dizer que ela, quando recebe a palavra, ela não acredita, a ponto dela dizer: meu Senhor, não mintas a tua serva. Porque apesar de todas as características desta mulher, ela ainda não tinha uma fé sólida no Deus de Israel. Então ela titubeou no pensamento. Todavia, a palavra veio de Deus. E Deus, em certos momentos, exige de nós correspondência com a fé. Mas existem momentos que os seus propósitos são soberanos e que quando Ele fala, Ele não depende de absolutamente nada de nós. O nome disso é soberania divina. Ele fala, está falado. Ele quer, já era. Então Ele disse: a partir de agora, conte 1 ano e você terá um filho. E assim como o profeta disse, no tempo determinado, ela veio a conceber e nasceu o seu filho. A partir do versículo 18, nós vamos ver que a história dessa mãe começa a tomar um rumo diferente. E aqui eu quero listar alguns pontos que aconteceram na história dessa mãe. Esse mesmo filho que foi profetizado pelo profeta Eliseu e que agora estava nos braços de sua mãe, ele cresceu, agora já um adolescente. Em um belo dia, ele vai ajudar o seu pai no trabalho. Quando ele chega no seu trabalho, por volta das 10, 11 horas da manhã, ele tem uma grande dor de cabeça. Então, o seu pai, ele fica um tanto desesperado, como é de todo pai, diante de qualquer solicitação de um filho. Ele fica desesperado e diz: leva esse menino para a mãe, porque certamente a mãe vai saber o que fazer. Agora o menino chega até a casa da mãe, e quando a mãe vê o menino com tanta dor de cabeça, sem muitos recursos para fazer, ela simplesmente pega o menino, o faz sentar e coloca a cabeça dela nos seus joelhos. E ali o menino fica reclamando de dor, e ela, com toda a certeza, fez tudo o que estava ao seu alcance
Mas a Bíblia vai dizer que esse menino, exatamente ao meio-dia, ele morreu. Agora eu quero que você se coloque um pouco no lugar dessa mãe e veja você sentada com o seu filho no colo e ele, adolescente, expirar, morrer ali diante de você. Imagine o desespero de qualquer mãe para essa situação. Mas quando nós olhamos para ela, a gente fica um tanto boquiaberto com as atitudes dela. Porque a princípio ela não se desespera, a princípio ela não grita, a princípio ela não perde em nenhum momento a fé. O que ela faz? O texto vai dizer que ela pega o menino nos braços e leva para a cama do profeta. Aí a gente se pergunta, o que ela tinha na mente para tomar uma atitude como esta? Eu só posso chegar a uma conclusão, que ela tinha alguma esperança de que quando colocasse o menino na cama, alguma coisa sobrenatural acontecesse, porque ela tinha uma convicção que aquele profeta que havia deitado naquela cama era um homem de Deus. Então ela acreditava que havia algo de especial na cama. Por isso ela correu para colocar o menino sobre ela, porque a fé dela ainda era uma fé imatura. Por que uma fé imatura? Porque é a fé que nos leva a acreditar em coisas e não em pessoas. É a fé que nos leva a acreditar que uma cama pode nos ajudar, que algo de objeto pode nos ajudar. É depositar a fé em coisas e não em Deus. É uma fé imatura. Muitas pessoas, diante de problemas adversos, ainda têm uma fé imatura. Muitas pessoas, diante das adversidades, ainda se comportam com imaturidade. Por quê? Porque conhecem o profeta, conhecem a cama do profeta, mas não conhecem o Deus do profeta. Conhece o cantor fulano, conhece o pregador fulano, conhece todos os CDs que foram lançados dele e todas as mensagens que ele ou ela pregou, mas não conhece o Deus dele, mas não conhece o Deus dela. Então deixa eu te dar um grande recado de Deus: busque conhecer a Deus sobre todas as coisas, porque no dia que a adversidade bater à tua porta, você não vai recorrer a coisas, você irá recorrer ao Deus que dá a vida e que tira a vida, ao Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Busque unicamente a Deus. Mas agora ela toma essa atitude, coloca o menino na cama e nada acontece. Então o que ela faz? Ela deixa o menino lá, fecha a porta e vai até o profeta, porque se a cama não resolveu, o profeta vai resolver. Então ela sai e manda chamar o esposo, para que o esposo lhe preparasse uma montaria, e então ela fosse em direção ao profeta. O seu esposo acha estranho: por que você vai buscar ou você vai atrás do profeta agora e hoje, propriamente dito, tendo em vista que não é dia de festa ou lua nova? Em outras palavras, hoje não é dia de culto. Por que você vai buscar o profeta? Por que você vai à igreja se não é dia de culto? Ela só fala uma coisa para o seu esposo. Ela diz assim: não faz mal. Numa expressão hebraica, ela disse assim: shalom.
Essa expressão shalom é a expressão da quietude de paz. Ela não é só uma paz externa. Shalom não quer dizer paz externa. Shalom quer dizer paz interna. Ela, apesar do mundo estar desabando, ela, apesar de ter um filho morto, ela ainda disse: estou em paz. E isso é importante você entender, porque as circunstâncias externas não podem roubar a paz interna que há dentro de você. As coisas que acontecem por fora não pode roubar o que Deus depositou aí dentro de você. O que existe dentro de você, o desemprego não tira, a doença não tira. O que existe dentro de você, as adversidades não tiram, porque a paz que excede todo o entendimento foi derramada sobre o teu coração. Ela foi derramada no lugar onde o Espírito habita, dentro de você. E ela tinha uma paz dentro dela, a ponto dela dizer para o seu esposo: não faz mal, ou seja, não se preocupe. Ela, sendo uma mãe que estava aparentemente preocupada com tudo o que estava acontecendo, ela ainda assumiu o controle da situação e não desesperou o marido. Não desesperou ninguém, porque se ela falasse que o menino morreu, o marido talvez tomaria uma outra iniciativa. Ele já iria dar ordem para preparar os ritos cerimoniais do velório. Talvez o marido já mandaria os moços retirar o menino da cama para já enterrar ou fazer os ritos para o sepultamento. Então ela não queria que isso acontecesse antes de ouvir a última palavra do profeta, porque a última palavra de Deus é que nos basta em nossa vida. Não é a última palavra do médico, a última palavra não é do teu marido, a última palavra não é da tua mulher, a última palavra na vida de um crente, ela é única e exclusivamente de Deus. Eu vou ouvir a última palavra primeiro, porque eu acredito que com essa última palavra a minha vida pode mudar. E foi isso que ela fez. Ela disse: fique tranquilo, porque eu estou indo 42 quilômetros montado no jumento, indo em direção ao Monte Carmelo. E a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher se aproxima do Monte Carmelo, o homem de Deus a viu de longe. Eu quero que você saiba dessa verdade. Ela estava indo em direção ao profeta, mas o profeta já tinha visto ela antes dela o ver. Vou tentar te simplificar para você entender. Ela estava indo buscar o profeta, mas o profeta já tinha visto ela antes. Antes de você pedir, Deus já viu. Antes de você derramar uma lágrima, Deus já viu. Antes de você chorar, Ele já viu. E quando Deus vê, Deus se compromete com as nossas necessidades. Ele chama o moço e fala para ele: vai em direção àquela mulher e fala para ela, pergunte a ela, primeiro, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? E vai tudo bem com o teu filho? Olha as perguntas. E foi isso que o menino, ou melhor, o Geazi fez. Diz o texto, que quando ele chega de frente dela, ele faz exatamente as perguntas que Eliseu mandou. Vai tudo bem contigo? Com o teu marido? E com teu filho? Ela disse, vai tudo bem.
E é engraçado a gente olhar para a resposta dela, porque essa resposta dela é a mesma expressão que ela usou para o marido. Quando o marido disse para ela: você vai para onde a essa hora procurar o profeta? Ela diz: Shalom, não faz mal. E quando Eliseu manda fazer a pergunta e Geazi a faz: vai tudo bem contigo? Ela usa a mesma expressão: Shalom, tudo bem. Oh, glória a Deus. Mas pastor, se não estava tudo bem, então por que ela disse que está tudo bem? Se não estava nada bem, não seria mais justo, não seria mais verdadeiro ela abrir o coração e dizer o que estava sentindo? Sim, mas não agora. Vou explicar. Ela podia ser sincera, ela podia abrir o coração, mas não para Geazi, porque ela tinha que abrir o coração, era para o profeta. Sabe qual é o grande problema das pessoas hoje? É abrir o coração para a pessoa errada. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas hoje? É expor os seus sentimentos e as suas vontades ou até necessidades para as pessoas erradas. Geazi não tem estrutura para ouvir o que você tem a dizer. Geazi nem sequer pode resolver o teu problema. Então por que você se expõe tanto para ele? Geazi, ele pode representar aquele teu vizinho que não tem estrutura nenhuma para ouvir as tuas reclamações. Geazi pode representar aquele teu parente que não tem estrutura espiritual nenhuma para ouvir o que você fala. Geazi pode representar as redes sociais, que não é lugar para crente ficar se desabafando e nem se expondo. Mas muitas das vezes, quando as coisas estão mal, logo a gente quer se abrir com alguém, e o primeiro que aparece na nossa frente perguntando: vai tudo bem? Aí você já diz: não está nada bem. A primeira pessoa que pergunta para você: como está tua família? Como está teus finanças? Como está teu casamento? E você vai logo se abrindo: não está nada bem. Aprenda com esta mulher. Guarde o teu coração para quem pode resolver. Guarde tuas necessidades para quem pode te ajudar. Vai falar com quem tem o poder de resolver tuas necessidades. Guarde o teu coração. Um dia Deus disse na sua palavra: filho meu, dai-me o teu coração. Abra teu coração para Deus, somente para Deus e não para Geazi. Então essa mulher sobe no monte, e no versículo 27 vai dizer que quando ela avista o homem de Deus, ela logo se joga aos seus pés e lhe abraça os pés. Uma demonstração de respeito, mas também de desespero. Lembra de Maria quando Lázaro morreu e Jesus chegou na aldeia? E Maria soube que Jesus chegou, a primeira coisa que ela fez foi correr e agarrar os pés de Jesus. E ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ali foi um ato de desespero, porque ela agarrou os pés de Jesus, como se ela estivesse dizendo: o Senhor é a minha única esperança. O que essa mulher fez com Eliseu foi exatamente a mesma coisa que Maria fez com Cristo. Se o Senhor estivesse lá em casa, meu filho não teria morrido, mas já que morreu, faz alguma coisa por mim. A Bíblia está dizendo, no versículo 27, que Eliseu fala para Geazi, porque quando Geazi viu aquela mulher agarrando os pés de Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele foi para tentar arrancar ela dos pés de Eliseu. Irmão, permita-me dizer,
Mas toda vez que a gente resolve nos submeter a Deus e a sua vontade, sempre vai ter um Geazi para nos arrancar da presença de Deus. O papel de Geazi aqui, muitas das vezes é o mesmo papel de Satanás, sem fazer nenhum trocadilho com a pessoa dele, mas com a atitude dele. Porque toda vez que você tem um tempo para falar com Deus, o diabo usa um monte de coisas para tentar te arrancar da presença do Senhor. Quantas vezes você pensa de fazer o propósito de ler a palavra e aparece tantos Geazis para te tirar do propósito? Quantas vezes você pensa em se entrancar e falar com Deus no teu quarto, aí aparece um monte de Geazi batendo na tua porta, ligando para você, mandando mensagens para você, e você se desconcentra e sai da presença de Deus. O diabo, ele quer nos arrancar da presença de Deus, mas aí o profeta disse para ele: deixa ela em paz, porque ela está com a sua alma amargurada, e o Senhor não me revelou. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque o profeta está admitindo coisas que muitos não admitem. Deus não me revelou, Deus não me mostrou o que está nela, porque ela ainda não havia falado o que estava acontecendo. O maior problema de muitos homens que se acham espirituais é achar que Deus tem que revelar tudo para ele, que Deus tem que falar absolutamente tudo para ele. Tem coisas que Deus não revela, tem coisas que Deus não fala, e tem coisas que Deus não mostra. Tem que acontecer. Eu vou repetir isso para muitas pessoas. Tem coisas que Deus não revela, tem coisas que Deus não mostra, tem coisas que só tem que acontecer. E não adianta você chorar e ficar se lastimando, dizendo: por que Deus não me revelou? E por que Deus não falou comigo? Porque Ele não é obrigado, e tudo faz parte do seu propósito. Hoje nós temos uma falsa sensação de que Deus é obrigado de falar tudo para a gente. Até se a gente vai no mercado e a bicicleta bate no nosso pé, por que Deus não me revelou? Porque muitas das vezes nós temos essa falsa sensação que Deus é como se fosse um agente fiscalizando os nossos passos e revelando tudo para a gente não tropeçar, para a gente não cair. Isso nem sempre é verdade, irmão. Às vezes a pedra faz parte do processo, às vezes o tropeço faz parte do processo, às vezes a queda faz parte do processo. Deus não te leva para cair, mas muitas das vezes Ele não te livra da queda, porque a queda faz parte de um propósito. Então por que Deus não revelou a Eliseu? Porque o que Deus queria fazer com aquela mulher, Ele iria também surpreender o próprio Eliseu. Deus estava usando o problema daquela mulher para ensinar também o próprio profeta Eliseu. Às vezes Deus usa as coisas ruins para ensinar as pessoas boas. Às vezes Deus usa as coisas ruins para ensinar coisas boas a pessoas boas. Porque nem todo mundo sabe de tudo. Então Eliseu admitiu que aquilo que estava acontecendo com ela, porque ele também estava aprendendo com Deus alguma coisa. Talvez Deus está usando este problema ruim que está acontecendo em nossa nação para ensinar as pessoas boas coisas boas. É difícil admitir, mas se Deus está no controle, então não temos como negar,
que Ele está nos ensinando alguma coisa em meio a todo este caos. Olha o que Eliseu fez. Geazi, pega meu cajado, vai correndo à casa dessa mulher e encosta o meu cajado no rosto do menino. Por que Eliseu disse isso? Porque Eliseu imaginou: quando você encostar o meu cajado no rosto dele, Deus vai fazer alguma coisa. Se a cama do profeta não resolveu, o bordão, o cajado dele tampouco. O cenário aqui não era cajado, não era cama, não era lenço, não era óleo, não era coisas. O cenário aqui era outra coisa, e que Deus estava revelando para o profeta, e nós conhecemos agora. Eu não duvido que Deus pode curar através de um lenço. Eu não duvido que Deus pode curar através de um objeto. Eu não duvido. Mas a história aqui não fala disso. A história aqui vai falar de outra coisa. Quando o rapaz encostou o bordão sobre o rosto do menino, absolutamente nada aconteceu. Então o profeta Eliseu chegou até a casa, e a Bíblia vai dizer que ele entra no quarto e fecha a porta, e ele então se deita sobre o menino. E através do contato dele com o contato do corpo do menino, a Bíblia vai dizer que o menino e sua carne começou a aquecer. Aleluia. A cama não resolveu, o cajado não resolveu, mas o corpo e a presença do profeta resolveu. Tem coisas na sua vida que só a presença de Deus pode resolver. Tem coisas na minha vida que só a presença de Deus pode resolver. Tem coisas que uma imposição de mãos de um pastor nos ajuda muito. Tem momentos que a visita de um homem de Deus em nossa casa ajuda muito. Tem momentos que uma ação por um celular, uma mensagem nos ajuda muito. Mas tem coisas que só a presença de Deus pode te ajudar. Aleluia. Então, se você quiser um conselho, eu quero que você clame para esta presença entrar dentro da tua casa. Clame para esta presença entrar dentro de você, e ela mudar você radicalmente, transformar você de dentro para fora. Porque quando ele entrou e deitou sobre o menino, a carne dele despertou, ou melhor, a carne dele aqueceu. Então ele anda de um canto para o outro na casa, e ele novamente toma a atitude de entrar e deitar sobre o menino, fazendo uma oração. Eu disse que Deus estava ensinando alguma coisa diferente para Eliseu. Primeiro, Deus não revelou nada para ele. Segundo, o bordão dele não resolveu nada. Terceiro, a cama dele não resolveu nada. Quarto, ele deitou sobre o menino, a carne começou a aquecer, mas a vida não voltou. Só na quinta tentativa, que ele então deita de novo, faz uma oração, e o menino espirra 7 vezes, e a vida volta para ele. Mas só depois que ele entendeu que não dependia dele, dependia de Deus. E como é que eu sei que dependia de Deus? E como Eliseu chegou a essa conclusão? Quando ele orou. Porque quando a gente ora, a gente está dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu não posso fazer nada. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu não tenho capacidade nem condições de fazer nada. Quando você ora, você se submete à vontade de Deus. Quando você ora, você se submete à soberania de Deus.
Aleluia. O menino voltou à vida, abriu os olhos, e então Eliseu toma o menino e entrega para a mãe. A mãe, quando vê aquele menino de pé, aleluia, ela se lança aos pés de Eliseu mais uma vez e agradece tudo que Deus havia feito. Agora a grande questão, para eu encerrar, é por que Deus permitiu tudo isso? Porque toda vez uma coisa ruim acontece na nossa vida, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça: por que Deus permite? Toda vez que uma coisa ruim acontece em nossa vida ou na vida de quem a gente ama, é a primeira pergunta que aparece na cabeça: por que Deus permitiu? Quando nós olhamos para o capítulo 8, e eu vou responder essa pergunta usando a própria palavra, e aqui a gente conclui. Por que Deus permitiu o filho desta sunamita morrer? Por que Deus permitiu ela passar por tudo aquilo? Deus dá a criança, Deus permite a criança morrer, agora Deus vai lá e ressuscita a criança. Por que Deus permitiu? Porque precisava aquela mulher ter uma história para contar. Vou dizer de novo. Por que Deus permitiu acontecer tudo aquilo? Porque aquela mulher precisava de uma história para contar. Mas em que momento ela conta essa história? Quando Deus envia uma fome sobre a terra, aquela mulher é obrigada a sair da sua bela casa e deixar tudo para trás, deixar sua terra, deixar sua casa e deixar seus bens, tudo para trás, para não morrer de fome. E quando uma pessoa sai da terra, o próprio governo se apodera dela, ela fica 7 anos longe da pátria. 7 anos depois a fome vai embora, então ela volta. Quando ela volta, a terra já não era mais dela, a casa já não era mais dela, nada do que ela tinha antes era dela. A única coisa que ela tinha de herança era aquele filho. E ela vai recorrer a quem? Ao rei. Então ela entra na presença do rei, e o rei não queria atendê-la, porque igual a ela, tinha um monte de gente no mesmo problema. O rei então se nega a atender. Mas uma coisa muito curiosa estava acontecendo ali. Uma coisa muito interessante estava acontecendo ali. Porque no mesmo momento que ela chegou para ser atendida pelo rei, o rei se negou a atendê-la. O rei resolveu ouvir uma história desse mesmo moço que pegou o bordão e colocou no rosto do menino, Geazi. E ele faz uma pergunta para Geazi: me conte uma história do profeta Eliseu. Fala para mim alguma coisa que Eliseu tenha feito, mas algo de extraordinário. Geazi olhou para ele e disse: rei, eu vou te contar a história mais fantástica que eu vivi. Eu vou te contar a história mais surreal, mais sobrenatural que eu presenciei. A história de uma mulher e de um menino que morreu. Geazi então começa a contar a história da sunamita. Ele fala: e como que foi que aconteceu? E ele detalha tudo o que aconteceu. E com muita insistência, esta mesma sunamita gostaria de falar com o rei. E ele ainda se negando, até que Geazi viu esta mulher e viu o menino. Então ele vai até a presença do rei e fala para ele: rei, o senhor lembra da história que eu te contei? Sim, eu lembro. A mulher cujo Deus ressuscitou o seu filho está aí de fora.
Como assim? A mesma mulher e o seu filho estão ali, como prova viva do que eu acabei de te dizer. Então manda chamá-los. Quando eles entram na presença do rei, o rei contempla aquela mulher e o seu filho. Olha o que Deus manda dizer através do seu rei, no capítulo 8 e no versículo 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: restitui-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia. Por que aconteceu tudo aquilo, pastor? Porque ela tinha uma história para contar, e através daquela história, ela receberia tudo de volta. Logo, o que Deus está fazendo conosco, é nos forjando, nos preparando, porque teremos uma grande história para contar, e uma história poderosa, que vai atrair muitas pessoas para a presença de Deus. Aleluia. Senhor Deus, eu te agradeço por esta palavra, e eu sei, Deus, que o Senhor está nos dando uma oportunidade de vivermos uma grande história, não uma história de derrotas, e não simplesmente uma história de dor, mas uma história de superação, uma história em que as nossas gerações ouvirão e entenderão que o Senhor é conosco, que o Senhor é conosco. Eu acredito, meu Deus, na história da geração passada, e que por causa dessa história nós estamos aqui louvando a Deus, da mesma forma que a nossa história vai ficar como legado para as próximas gerações. E eu acredito, meu Deus, que as próximas gerações, se o Senhor não voltar, serão muito influenciadas pela história que o Senhor está fazendo conosco hoje, porque a vida é um processo, e esses processos nós vivemos cada dia uma fase diferente. Quero te pedir, Deus, a tua bênção sobre as mães, sobre as mulheres, sobre as famílias, e que se tiver alguma, Senhor, vivendo alguma coisa semelhante a esta mulher, que o Senhor possa, através da história, ensiná-la que o Senhor está no controle, e que o Senhor tem, através de suas poderosas mãos, a bênção necessária para nos ajudar. Assim eu te agradeço, e também eu te louvo, em nome de Jesus. Amém.